Como é o nome disso aqui então? Parque das Nações. E dessa máquina? Paquímetro. Paquímetro. A zona azul daqui. Portugal é um país bastante envelhecido. Nós estamos a falar que Portugal tem uma das taxas de natalidade mais baixas do mundo. As pessoas optam por não ter filhos. Não há crianças em Portugal. Vocês vão reparar isso ao longo dos dias que estiverem em Portugal. Com esta crise, isto acabou por afastar muito os portugueses de terem filhos. E isso pode ser um problema no futuro, não é? Ou seja, eu tenho 30 anos, daqui a 20 anos, se hoje não nascerem crianças, daqui a 20 anos quem é que irá trabalhar para pagar a minha reforma, neste caso, não é? Mas tem um controle de natalidade ou é incentivado só? Neste momento, com esta discrepância, pelo facto de não haver crianças, tem havido incentivos da parte do governo. Esses incentivos são de que maneira? Ou seja, são em dinheiro, em valores monetários. O governo neste momento paga cerca de 2.500 a 3.000 euros por cada casal que tenha um filho. Digamos que é um incentivo. Mas é assim, isto da baixa natalidade não é um problema só em Portugal, é um problema europeu. Por exemplo, há países como a Holanda, eles chegam a pagar 25.000 euros ao casal por ter um filho, para ter um filho. Realmente é um pouco assim. Em Portugal não é tanto, no entanto, está a existir um cuidado nesse sentido, porque realmente existem muito poucas crianças. E ao invés disso, temos também bastantes idosos. Portugal tem uma população bastante envelhecida. Essa exposição mundial aqui foi feita em 98? 98, exatamente. Vocês terem uma noção, os momentos mais importantes nestes últimos 30 anos foi em 1985 tivemos a entrada de Portugal para a União Europeia. Em 1998 tivemos aqui a exposição mundial feita em Lisboa e depois em 2004 nós tivemos a Copa da Europa. Filipão era o treinador do time de Portugal. Filipão, Portugal é um país pequeno. Quando acontece alguma coisa em Lisboa, por exemplo, quando foi o caso dessa exposição mundial em Lisboa, quando acontece alguma coisa em Lisboa, acaba por mexer com o país inteiro. Não é como no Brasil, em que vai haver as Olimpíadas no Rio de Janeiro e basicamente será só no Rio de Janeiro e pouco mais. Portugal é um país muito pequeno, quando acontece aqui alguma coisa, acaba por mexer com o país inteiro. Aqui do lado direito, o que é que nós temos? Temos o Casino de Lisboa. Ou seja, este casino foi feito há cerca de 5, 6 anos atrás. Foi feito já depois deste bairro estar em desenvolvimento, não é? A meio do caminho. E é propriedade de um senhor de Macau, um macaense. Tanto este casino como o famoso Casino do Estoril são propriedades desse senhor macaense. Se os portugueses não têm dinheiro, quem é que sustenta os casinos em Portugal? Quem sustenta os casinos em Portugal são os chineses, que têm um vício tremendo ao jogo. E é legalizado o jogo. Legalizado, exatamente. Ou seja, mas os casinos aqui em Portugal não estão abertos 24 horas. Não é como lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. Os casinos têm um horário de funcionamento e neste caso será das 2 da tarde, 3 da tarde, das 15 da tarde às 3 da manhã, neste caso. Isto, a partir das 2h30 nós começamos a ver aqui uma filinha de pessoas, porque há aquelas pessoas que são muito supersticiosas e acham que se forem os primeiros a jogar naquela determinada máquina vai ser. Entendi. É verdade. Ali do lado esquerdo, bem do nosso lado esquerdo, nós temos o aquário, o Oceanário de Lisboa. O cenário aqui. Este oceanário é um dos melhores do mundo. Ele é muito rico, tem variedíssimas espécies e é bastante rico. Nós não vamos visitar porque é meio-dia, em um passeio de meio-dia não temos tempo. Para vocês terem uma ideia, o tempo médio de visita do oceanário são cerca de 2 horas. Vocês aí já conseguem perceber a riqueza que temos lá dentro. Este bonequinho que nós temos aqui do lado esquerdo é o Gil. Na altura o Gil era a mascote da exposição mundial, 98. Gil. Já está bem velhinho o Gil. Sport TV. Este bairro aqui, antes de 98, para além de ser favela também, aqui estavam concentrados os depósitos da Galp, os depósitos de combustíveis da Galp. A Galp é uma espécie de Petrobras portuguesa. Eram aqui que estavam concentrados então os depósitos da Galp.
com a requalificação que fizeram no bairro, com o desmantelamento da favela, retiraram também os depósitos. Deixaram aqui este monumento, este oleoduto, para as pessoas perceberem e visitarem o que é realmente um oleoduto, que na altura já estava cá, não é? Já não temos aquela habitação de luxo que nós tínhamos lá no centro do Parque das Nações. Então são tudo moradas particulares, privadas. São. Um T2? T2 será a tipologia 2 quartos. Vocês já viram o preço do combustível em Portugal? Não, ainda não. É bastante caro. É caro. É dos mais caros da Europa. A gasolina está a cerca de €1 e... deve estar €1,40 por aí, €1,40, €1,50. E o diesel? O diesel é relativamente mais barato. Sabem que a maioria, o parque automóvel em Portugal é composto por 60% dos veículos a diesel e 40% dos veículos a gasolina. Nós usamos mais o diesel porque o combustível é mais barato. É o carro que eu aluguei, é diesel. Reparem aqui à frente, nós ainda conseguimos ver algumas estruturas dos depósitos da Galp que ainda estavam por aqui. Alguns ainda não foram desmantelados, como que nós conseguimos ver. Em Portugal sempre houve a tradição do azulejo, ou seja, em casa de português sempre há aquele azulejo tradicional português. Reparem neste edifício, tem uma arquitetura diferente do comum, não é? E todo o painel é revestido a azulejo. Não é azulejo português, mas no entanto não deixa de ser azulejo. Até hoje ainda tem essa tradição do azulejo. Por exemplo, nestas casas mais modernas, é muito comum dentro dos corredores haver aquele azulejo tradicional português. Entendi. Bairro do Parque das Nações. Nós agora estamos a ir então para o centro histórico. Até ao centro histórico nós vamos vendo algumas coisas. Nós ao sairmos do bairro vamos encontrar uma zona muito portuária, ou seja, nós aqui temos vários armazéns que neste momento estão desativados, que não têm nada, que não têm serventia nenhuma. Porquê? Porque antigamente, antes do 25 de Abril, antes de 1975, o Porto de Carga de Lisboa tinha muita atividade. Porquê? Reparem que Portugal está no extremo da Europa, certo? Ok. Está no extremo da Europa. Então Portugal acaba por ser uma porta de entrada para os barcos que vêm das Américas, que vêm das Áfricas, não é? E então o Porto de Lisboa tinha realmente uma movimentação muito grande. Nestes últimos anos, o Porto de Lisboa, o Porto de Carga de Lisboa tem perdido muita atividade pelo facto do transporte ferroviário não ser uma mais-valia em Portugal, não está muito desenvolvido. Os grandes navios optam por outros portos na Europa, como o Porto de Roterdão, que deve ser dos mais movimentados da Europa, ou talvez mesmo do mundo, e acabam por não passar aqui por Portugal e não dar, digamos, uma atividade tão grande ao Porto de Lisboa como tinha antigamente. Aqui é o Porto. Nós agora, à medida que fomos avançando, o Rio Tejo vai-nos sempre acompanhar do lado esquerdo, sempre. Se a gente agora seguíssemos sempre em linha reta, iríamos ter até Cascais. Já iria para Cascais. Aqui digamos que é uma zona mais logística da cidade de Lisboa, portanto, são concentrados os armazéns. No Brasil também não investiram, abandonaram praticamente a ferrovia, mas o porto é muito movimentado pelos caminhões mesmo, que a malha é de asfalto, né? Que nós consideramos, o brasileiro considera que é um erro, né? Porque sim, hoje já não sabe mais o que fazer com tanto caminhão. Mas a questão é que o transporte ferroviário é mais barato que o transporte de rodoviário neste caso. Exatamente, mas o porto lá, mesmo não sendo ferroviário, é um movimento impressionante. Embora o Porto de Lisboa não seja o mais movimentado em Portugal, é o porto que está em Leixões. Leixões é uma cidade que está ali a 10, 15 km do Porto, da cidade do Porto.
Então aqui era um antigo porto que fazia essas coisas. Ou Agora seja, tem um outro local que... Exatamente, aqui era um antigo... O porto ainda continua a existir e recebe barcos, só que não tantos como recebia há 30 anos atrás. Tem perdido muito fulgor. Reparem, isto era tudo armazéns que davam apoio logístico ao Porto de Lisboa, não é? Que serviam para guardar mercadorias na altura. Atualmente, como nós conseguimos perceber, está aqui muita coisa que está desativada. Exato. E além disso, o Porto de Lisboa tem um problema. Ou seja, parece que as coisas não estão muito definidas. O Porto de Lisboa, ou seja, desde o extremo do Parque das Nações até o outro extremo da cidade de Lisboa, que fica lá em Belém, são cerca de 15 km. E nesses 15 km nós encontramos uma zona de carga, uma zona de passageiros. Mais à frente uma zona de carga, mais à frente uma zona de passageiros. Não está definido, não está só uma zona de passageiros e uma zona de carga. Nós aqui estamos a ver carga, mais à frente vamos ver passageiros e mais à frente vamos voltar a ter carga. Ou seja, isso provavelmente é um conjunto de coisas, inclusive os impostos também, que acabam por afastar os custos alfandegários, que acabam por afastar essas grandes embarcações do Porto de Lisboa, porque estrategicamente Portugal é a porta de entrada da Europa dos navios que vêm das Américas e das Áfricas, neste caso. Exatamente. A fábrica existente em Lisboa é uma fábrica de massas, de cereais, que está cá em Lisboa. É a fábrica da Nacional, que é uma empresa portuguesa. Aqui tem um radar, lá está, aqui tem um radar fixo. Quando o radar é fixo, eles automaticamente têm que avisar. Vocês gostam do café português? Gostaram? Okay. Aqui do lado direito é a Delta. A Delta é o café de referência em Portugal, é o café mais consumido em Portugal. Chegamos nos containers aí. Você passar no Porto de Santos, lá você não vai acreditar a diferença. Não, assim, o cheiro é insuportável para você passar lá no lugar. O movimento de caminhão realmente só que é tudo parado assim no caminhão. Mas é muito diferente daqui assim. Aqui você vê que é mais salubre, por exemplo, lá a parte externa. Você vê o pessoal trabalhando lá, sei onde passa e tal. Não sei que produtos que eles tanto trazem lá que é terrível. Imagino. Então, o que é que Portugal produz? Produz vinho, produz cortiça. Portugal é o primeiro produtor mundial de cortiça. Produz azeite. Produz calçado. Nós temos a sorte da família real britânica gostar do calçado português. Então, sabem como é? O que aquela gente veste ou calça vira moda e vira fama. E então o calçado português é muito famoso porque a família real britânica gosta muito do calçado português. Portugal é um país que produz muito pouco. Para vocês terem uma noção, 70% da nossa alimentação, da alimentação dos portugueses, é importada, vem de fora. Só produzimos 30% daquilo que nós consumimos em Portugal. O que é pouco. Né? Até porque o ideal é exportar muito e importar pouco. Exatamente. Aliás, porquê que a Alemanha está bem? Reparem, só no setor automóvel, a Alemanha vende, é líder, pelo menos na Europa. Na Europa, em termos de fábrica automóvel, é os Mercedes, é os BMWs, é os Audis, é os Opels, é os Volkswagen. Provavelmente as 5 marcas de veículos mais comprados na Europa são feitas na Alemanha. Aquelas máquinas agrícolas são os alemães que as fazem. Ou seja, é uma série de coisas que os ajuda a catapultar a economia. Muito dificilmente eles podem viver uma crise porque eles produzem muito. E bem, vocês estão a ver estes trenzinhos brancos. Este trem branco é o trem que faz a ligação de Lisboa para Madrid, para Barcelona, para Paris. Ele não parece muito novo, mas dizem que é muito confortável porque são trens hotéis. Eu nunca tive a oportunidade de andar num,
mas dizem que é realmente bastante confortável. E o tempo, você sabe, a duração daqui lá, para Assim, Madrid? eu penso que deve ser mais ou menos o mesmo tempo que os veículos. Isto é assim, é o trem, não é o trem bala, não é aqueles trem balas que a gente vê no Japão, que atingem 400 km por hora. São trens que atingem uma velocidade de 180, 200 km por hora. Daqui para Madrid são cerca de 6 horas e meia, 7. Daqui para Barcelona são cerca de 12 horas, daqui para Paris são cerca de 16 horas. Ora bem, então nós deixámos então ali o Parque das Nações e vamos começar a entrar aqui no centro histórico da cidade de Lisboa. Significa que não tem esses monte de risquinho na placa, assim, que nem tem 30 ali e vários risquinhos. Parece que um pneu passou. Eu vou mostrar. Eu tinha que ver, mas eu penso que será a passadeira, aviso de passagem para pedestre. Ora bem, então, há bocado perguntaram-me onde é que as pessoas que viviam na favela foram realojadas. Elas foram realojadas em bairros como este aqui. Estes prédios aqui nós conseguimos perceber que realmente são casas com uma construção mais barata, digamos, não é? Dá para perceber isso. Estas casas aqui são da Prefeitura. A Prefeitura é proprietária destas casas. Durante 10 anos, essas pessoas podem viver aqui mediante o pagamento de uma renda. Essa renda é estipulada consoante a sua renda, consoante o seu salário mensal, neste caso. Ao fim de 10 anos, essas pessoas têm a possibilidade de comprar estas casas e poder descontar as rendas que pagaram durante 10 anos na compra final do imóvel. O que era aluguel pode virar a propriedade do... uma entrada, né? Exatamente, pode virar uma entrada neste caso. Isto porquê? Porque a Prefeitura não tem interesse em ficar com estas casas. Assim, quem é que depois vai querer viver num bairro social? Se eu nunca viver num bairro social, eu depois não vou comprar uma casa num bairro social, como é óbvio. E depois, é assim, normalmente quem é proprietário é quem tem que zelar pela manutenção do edifício. E então o que a Prefeitura quer é, basicamente, despachar estes imóveis para não ter despesa. Não haver despesa com isto. Portanto, não tem mais favela em Lisboa. Não tem. Nem em Lisboa, nem em Portugal. Nem em Portugal, não tem mais no país. Só passam fome se quiserem. Existem instituições que as podem acolher. Só que nós continuamos a ver mendigos na rua. Porquê? Porque esses mendigos muitas vezes não se querem sujeitar a certas regras que têm que cumprir para poder estar nesses lares, não é? De acolhimento. E então preferem andar nas ruas. Isso é normal. E no Brasil também. Tem muitas vezes, você entra no centro da cidade, tem vários albergues, tem um monte de situações que eles preferem ficar na rua. Todas essas casas aí ainda são? Não. É naquele bairro sim. Só lá. Depois vamos encontrar ainda outros durante o nosso passeio aqui em Lisboa. Mas era só aquele bairro, aqui já não. Okay. Aqui já não será. Ora bem, então nós aqui começamos então a ver alguns edifícios centenários aqui da cidade de Lisboa. Começamos a ver os típicos prédios da cidade de Lisboa, com os painéis em azulejo, neste azulejo português. Conseguem ver? A Prefeitura tem, nos últimos anos, como Portugal está bastante direcionado para o turismo, tem tido um especial cuidado com a fachada, com os prédios, com as fachadas dos prédios. Isto é, a Prefeitura obriga os proprietários a fazerem obras nos prédios para manter uma boa imagem da cidade de Lisboa. Se os proprietários não tiverem dinheiro para fazer as obras, então o que acontece é que a Prefeitura faz e depois automaticamente o proprietário fica a pagar um valor ou mensal ou anual à Prefeitura até fazer o pagamento total daquilo que a Prefeitura investiu no prédio dessas pessoas. Ou seja, vai ser feito de qualquer forma. Vai ser feito. A questão dos proprietários que eles se debatem é o seguinte: há pessoas que vivem em prédios destes há 30, 40 anos e as rendas não foram atualizadas. Ou seja, há muita gente a ver nestes prédios antigos, nestas casas mais pagando antigas, pouquinho, a pagar 30, 40, 50 euros de uma renda mensal. Olhem aqui a quantidade de crianças que nós temos por aqui, neste parque. Reparem, não está nada estragado. Porquê? Não existe não tem criança, não fazem filhos.
Exatamente. Interessante. E ao contrário, e ao invés disso, nós temos uma população bastante idosa. Por exemplo, em Lisboa é muito comum que nós temos aqui as calçadas portuguesas. É bastante famoso, não é? Em alguns sítios, a prefeitura está a retirar esta calçada portuguesa. Porquê? Porque é um piso bastante escorregadio. Exato. E então os mais velhos têm alguma dificuldade e tem havido alguns acidentes nesse sentido. E então em alguns locais a prefeitura está a retirar a calçada portuguesa para colocar um piso mais aderente neste caso. Desde ontem, já não. Daqui. Ah, foi?